Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de materiais. Esta é a aula de número 5. Nós dividimos a aula em duas partes. Essa é a primeira parte. E eu sou o engenheiro e professor Paulo Vanucci. Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre os metais. Dentro dos materiais, os tipos de materiais que a gente está estudando, a gente vai falar sobre os metais. Aqui eu estipulei uma introduçãozinha, tá? Sobre o que a gente vai falar. Então, nós vamos falar especificamente nessa aula sobre os metais ferrosos, principalmente com ferro fundido, aço. E nós vamos falar em seguida de alguns processos para obtenção de peças em metal, como estamparia de corte, conformação mecânica, sinterização. E na próxima aula a gente vai dividir em outras, nós vamos falar das outras partes faltantes, tá? Que é o tratamento térmico, produtos siderúrgicos, metais não ferrosos, fundição e extrusão, ok? Então, primeiramente, a gente vai abrir aqui essa aula falando sobre metais ferrosos. Bom, então, falando aqui sobre os metais, a gente não poderia deixar de citar um pouco da história dos metais na humanidade. Então, a utilização dos metais pelo homem teve início no período compreendido entre 5.000 a 4.000 a.C. Nessa época, você tem a exploração, principalmente com destaque dos metais ouro e cobre. Esses metais, a gente pode dizer que eles eram fáceis de ser encontrados, então tinham facilidade de extração, a quantidade na natureza era abundante e havia uma facilidade de transformação desses metais. Então, esse período da história, de 5.000 a 4.000 a.C., até aqui também indicado, né, por até 3.000 a.C., você tem um período da extração do bronze, que é a liga de cobre e estanho. Então, esse período é conhecido como a Idade do Bronze. A Idade do Bronze. Nesse período, houve uma notável evolução nos processos de fundição mais metalurgia, pessoal, certo? E esse período ele finalizou com o crescimento do Império Romano. Tá? E aí inicia-se a Era do Ferro. Ok? Tradicionalmente, na Idade do Ferro, que vai ocorrer entre 1.300 a 550 a.C., a gente nota que o ferro, nessa época, por isso ele ser mais explorado, né, ele era mais barato do que o bronze, por exemplo. Era mais leve e resistente também do que o bronze. Então ele ganhou a preferência das atividades militares nessa época. Por exemplo, um capacete como esse, militarizado, né? Toda essa mudança tecnológica impulsionou ainda mais os avanços, né, na produção agrícola, aumento na população e estabelecimento de assentamentos permanentes, né, que o homem até então ele era praticamente um nômade, ele dependia muito do clima e mudava muito de região para região. Bom, então aqui nós falamos um pouco da história do metal, tá? Principalmente a do bronze e a Idade do Ferro. Aqui eu não entrei nessa parte, tá? Mas depois a humanidade passou por um avanço consideravelmente elevado em relação aos metais, e essa história é comprovada principalmente quando você chega por volta de 1789, 1700 e pouco, né? 1760, que você tem a Revolução Industrial, e aí os metais são altamente explorados, tá? Na Revolução Industrial. E aí você tem a evolução dos tipos de metais,
e do uso em novas tecnologias, ok? Bom, falando um pouco agora, saindo um pouco da história e a gente indo para a parte de composição química dos metais. Então, o metal ele pode ser definido como um composto químico na forma de agregado de cristais. Então, uma estrutura cristalina, como essa daqui, ó, em um estado sólido. Então, você tem várias moléculas aqui, todas arranjadas de uma forma, de um modo a formar uma estrutura cristalina, como a gente está vendo aqui. E aí, por exemplo, se eu pegar o ferro e o cromo, por exemplo, eles são constituídos por um reticulado cristalino, como esse que a gente está vendo aqui na figura. Esse reticulado, se você pega um volumezinho como esse aqui, ó, que a gente está estudando, ele tem uma estrutura pré-definida, que a gente nomeou como uma estrutura cúbica de corpo centrado, que é essa estruturazinha aqui, ó. Então você tem um corpo centralizado ali. Essa estrutura ela tem 8 vértices, tá? E no seu centro geométrico você tem um átomo, ok? Então essa é a estrutura, por exemplo, de um composto metálico. Assim sendo, a formação de um reticulado cristalino metálico, né, ele corresponde a uma sequência de cubos empilhados lado a lado, formando essa estrutura que a gente está vendo aqui. E cada molécula está situada no vértice de um cubo. É compartilhada com 7 outros cubos de arranjo. Tá? Então, isso aqui que a gente vê é uma estrutura de um composto metálico. Agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos metais. Então, os metais ferrosos, principalmente o ferro, ele vai constituir uma base de todos os materiais conhecidos como metálicos, ferrosos, ok? Então, o ferro pode ser obtido em qualquer quantidade comercialmente, né, aceitável a partir de alguns tipos de minérios. Então, a gente começa a extração do ferro através da exploração desses minérios, que são a hematita, a limonita, a magnetita e a siderita. Aqui no Brasil, a obtenção de aço de ferro é feita através do minério chamado de hematita, colocado aqui na imagem para a gente. A hematita, ela contém em quantidade de ferro, na sua composição, em torno de 45% a 70%. O restante dessa porcentagem, basicamente, existe em forma de oxigênio e sílica. Ok? Oxigênio e sílica. E aí, a hematita, nesse caso, é composta de óxido férrico. Ok? Extraindo a hematita da natureza, que a gente conhece como minério de ferro, né? A gente extrai o minério de ferro e aí, nesse processo de formação do aço e do ferro acabado, né, no caso, é todo um processo siderúrgico que é feito ao longo da extração, do processo inicial, que é a extração, até o material acabado, que seria o aço, por exemplo. Né? Então, funciona assim. Então, a gente tem a extração do minério de ferro da natureza, e aí você adiciona um processo chamado de siderurgia, né? Em que você vai ter um alto forno. Sendo adicionado nesse alto forno, você vai ter o minério de ferro, mais o calcário, mais o carvão, que é utilizado para a queima do minério de ferro. O calcário, nesse caso, ele tem a função de remoção de impurezas do minério de ferro. Já o carvão tem a função de combustão do minério e também a parte química, que é a parte de redução do minério. Tudo isso é feito num alto forno, né, com uma elevada temperatura. E aí, após essa queima, você tem a produção de dois compostos. Um é o chamado ferro-gusa e o outro é a escória, tá? O que não é aproveitado
para a produção de ferro e de aço, que é a escória, certo? Vinda da produção originando a produção de cimento, por exemplo. Do ferro gusa, você tem a parte de aciaria, né? E depois, na sequência, o lingotamento, em que você vai ter formatos de barras aí, se for a produção de aço, né? Então, barras de aço a alta temperatura formam essas barras chamadas de lingotes. E aí você tem o aço acabado propriamente dito. Depois você tem o processamento térmico, que a gente vai ver alguns, tá, lá na frente. Como exemplo aqui, o recozimento. Ok? No processo, quando você tem todo esse processo de siderurgia, do minério de ferro até a formação do ferro gusa, aqui, nessa parte do processo, você pode obter dois tipos de compostos, que é o ferro fundido e o aço. No ferro fundido, você produz lingotes como esse daqui, ó. Esse é um tipo de lingote, pedaços de ferro fundido. Só que esse ferro fundido são misturados outros metais para obtenção de diferentes tipos de ligas de ferro, tá? Você tem vários tipos de ligas de ferro. Por outro lado, você pode ter a produção de aço, que é levado para a aciaria, né? Onde ocorre o refino por meio de queima de oxigênio. Tudo isso é auxiliado pela adição de sucatas de ferro e aço. E aí você tem a formação do aço acabado. Como a gente falou de ferro fundido, então a gente vai falar aqui um pouquinho dele. Então o ferro fundido vai ser, em geral, destinado aos processos de fundição, predominantemente, né? E outro processo de forjamento, que nada mais é do que um martelamento do material. Alta pressão, alta força sendo aplicado sobre o composto, né? E aí você deforma o composto da forma que você quer. Então aqui, por exemplo, a exemplo do aço, ele pode ser ligado a outros elementos metálicos, ou também não metálico, tá? Com a função de melhorar as propriedades do material, tá? E aí, se você tiver alguma aplicação específica, você consegue fazer. No processo de obtenção do ferro fundido, conhecido como fundição, você utiliza vários elementos para adição, né, de componentes nesse tipo de composto, para você alcançar aplicações específicas e propriedades específicas do material. Então você adiciona carbono, silício, enxofre, manganês e fósforo, por exemplo, para alterar as propriedades do metal. E aí você tem diversos tipos de ferros fundidos. Eles são alcançados de acordo com o teor de carbono que são adicionados na sua composição. Em conjunto, o tipo de tratamento térmico que você aplica com o teor de carbono, você gera tipos diferentes de ferros fundidos. Por exemplo, um ferro fundido coquilhado, você tem um ferro fundido branco, por exemplo, um ferro fundido cinzento, um ferro fundido nodular e um ferro fundido maleável. Então, esses são alguns tipos de ferro fundido que você obtém, e para cada um você vai ter um tipo de aplicação na indústria, ok? Já para o aço, você tem o seguinte. Então, denomina-se o aço toda liga. Então, diferente de um ferro fundido, ele é uma liga de ferro e carbono. Então, os dois componentes juntos formam a liga de aço, ok? Só que essa liga de ferro e carbono, ela vai ter uma porcentagem, né, de carbono. E essa porcentagem geralmente não ultrapassa 2%, ok? O aço, o mais comum disponível no mercado, ele é chamado de aço carbono, tá? Só que existem vários tipos de ligas, aços especiais aí no mercado, certo? Por exemplo, o aço carbono, a gente pode dividir ele em 3 grupos básicos de aço. Isso vai depender da quantidade de carbono que ele possui na sua composição. Então,
baixo carbono, médio carbono ou o alto carbono. No caso do baixo carbono, você tem um teor de carbono até 0,30%. Aí, quando você vai para o médio e alto carbono, essa porcentagem é alterada. Ok? E onde eu vou usar esse tipo de material, né? Um baixo carbono, médio, isso vai depender, por exemplo, das características de cada material, do processo mais comum que ele vai ser utilizado, né? Então, essa quantidade de teor de carbono que você tem vai fazer com que você tenha processos A e B que você vai utilizar mais comumente, né? Cada tipo de carbono, ok? Assim como as suas aplicações, né? E a densidade também se altera do tipo de material. E aí nós temos os aços especiais, também chamado de aços ligas. Então eles vão ser obtidos através da adição de outros elementos. Porque nesse caso você precisa, em determinadas aplicações industriais, ter algumas propriedades extras de alguns materiais. Então, em função disso, você cria outros tipos de aço liga, né? E insere outros tipos de elementos. Então, por exemplo, o cromo é um tipo de material, metal no caso, que pode ser adicionado junto com o aço, por exemplo, e formar um tipo de liga mais resistente. Então você adiciona cromo, por exemplo, 0,30% de cromo no aço, e aí você garante uma estabilidade de dimensão e uma resistência à oxidação, que seria a ferrugem, né? E aumenta a dureza desse material utilizando cromo. Beleza? Onde você utiliza esse tipo de aço cromo? Principalmente em ferramentas, como essas daqui que eu estou mostrando, certo? Ou outro tipo de aço especial é o aço boro ou aço ao boro. Tá? É uma combinação de carbono, aço carbono, com pequenas quantidades de boro, da ordem de 0,015%. Exemplos que a gente tem de aplicação disso na indústria são esses perfilados que a gente está vendo aqui. Ó. Alguns são utilizados em janela, por exemplo, tá? Em outras áreas industriais aí. Temos também o aço inoxidável, que é a combinação de aço carbono com cromo na proporção de 11 a 20%. Tá? Isso dá uma elevada resistência à oxidação também. Ok? Aqui eu mostrei alguns perfis que são gerados através desse tipo de material aço inoxidável. Bom, então a gente finaliza aqui a classificação dos metais, né? Nós pegamos alguns, e agora a gente vem para os processos de obtenção de metais. Então, a sinterização é um deles. A sinterização também é conhecido como metalurgia do pó. Em relação à produção econômica, em relação aos demais processos metalúrgicos, tá? Ela tem algumas vantagens, ok? Principalmente em relação a outros tipos, né, de fabricação, como cunhagem e estamparia. Os equipamentos que são utilizados na metalurgia do pó, eles são equipamentos caros, tá? Então você precisa de um alto investimento para a produção de peças com esse tipo de fabricação. As aplicações aqui que nós temos, principalmente para esse tipo de produção, né, geralmente são produzidas peças que variam de 56 gramas, tá, a 4,5 quilos, e essas peças têm uma alta precisão. Então elas são muito utilizadas, por exemplo, na indústria aeronáutica e na indústria automobilística em peso. Principalmente, por exemplo, em engrenagens, tá? Buchas, mancais, válvulas e etc. Geralmente a matéria-prima que você utiliza aqui para a obtenção dessas peças são materiais metálicos, ferrosos, tá? Também não ferrosos, tá? Só que eles são na forma de pó, ok? Você utiliza um tipo de agregado
e também tipo de lubrificante para a extração da peça depois que é produzida. Então aqui, por exemplo, ó, você vê um tipo de pó que é utilizado e é desse pó que você produz essas pecinhas aqui, certo? Isso é conhecido como metalurgia do pó. Então é um processo de fabricação em que peças são produzidas a partir de pós metálicos. Bom, mas como que elas são produzidas, essas pecinhas aqui, ó? Então você pega esses pós e compacta todos na forma desejada. Depois você aquece e aí você provoca uma ligação entre as partículas deles. Existe um ligante, é óbvio, né, dentro desse particulado que é colocado o ligante. Com alta pressão e alta temperatura, ele forma essas peças aqui. Então a compressão, também chamada de compactação, ela é executada dentro de prensas, tá, pessoal? Dentro de prensas. Por isso que o processo é um pouco caro. E aí você tem a produção das peças. Então, como que funciona? Então, você tem aqui uma prensa, você adiciona um pó dentro dessa prensa, existe um molde que vai conter esse pó, e existem os punções que vão pressionar o pó de um lado ao outro, né? Um punção superior e um inferior. E aí, com uma alta força feita sobre esses pós, né, você vai ter, com o tempo, a compactação do pó até chegar na extração da peça final. Beleza? Existem algumas técnicas de preenchimento de pó das prensas, tá? Que é por gravidade. Então o pó ele cai aqui dentro, ó, por gravidade, a velocidade dessa parte da máquina ela vai para frente, tá? Ela empurra, o pó cai aqui dentro, e aí os punções vêm e pressionam o pó metálico, gerando a peça, e aí ela vai ser extraída. Aqui nós temos um exemplo, né, de compactação. Então o pó ele cai aqui dentro, essa parte da máquina ele traz o pó aqui para dentro, aí ele é compactado e a peça é cuspida aqui para fora, né, como vocês estão vendo, e várias peças são extraídas. Esse é um maquinário, por exemplo, utilizado na sinterização e metalurgia do pó, que são nada mais nada menos do que prensas, ok? Quais peças são fabricadas? Por exemplo, peças como essa, de mancais utilizados na área automobilística, por exemplo, mancais autolubrificantes, né? Peças utilizadas em próteses, por exemplo, ou tipo de discos de freio, utilizando em veículos automotores. Aqui um exemplo de sequência de processo de fabricação usando a simulação. Então você tem aqui o punção, tá? Você tem aqui o que seria o molde, né? E aí você tem o encaixe total dos três aqui. E aí a peça é feita e o molde é descompactado e gerando a peça final. Ok? Muito bem, então agora a gente vai para o segundo, que é a trefilação de tubos. A trefilação de tubos é um processo que consiste em submeter um tubo metálico. Então aqui, por exemplo, eu tenho um tubo metálico. Esse tubo metálico ele é tracionado para uma direção, a direção direita aqui, por exemplo. Tá? Tem uma mordaça que faz isso. E esse tubo metálico ele é passado através de uma fieira. A fieira, representada por essa parte verde aqui, é um canal. Então, essa tubulação vai passar por um canal mais estreito. Qual é o intuito disso? Então, você quer produzir, por exemplo, pequenos tubos metálicos ou pequenas barras de diâmetro de seção menor como produto final. Certo? Então, você tem aqui uma estrutura que é chamada de fieira. Você passa uma estrutura de seção metálica nessa fieira e isso aqui é pressionado, gerando uma tubulação ou um material, resultado final, né, de espessura reduzida. Ok? Então aqui o exemplo do processo, né, então você tem rolos, por exemplo,
que contém esse tipo de material que já está num diâmetro pequeno. Esse rolo vai passar por uma fieira. Aqui a fieira vista em escala maior, né, aumentada, ela passa por essa fieira e aí esse fio que já era pequeno, ele acaba se tornando ainda menor, né? Então ele se torna aí um fio com, por exemplo, 2 milímetros de espessura. Dentro da fieira você pode ter um mandril flutuante, como esse aqui, ó, que possibilita que você construa uma tubulação menor do que você tinha no início. Então, se no início você tinha uma seção fechada como essa, no final você pode ter uma seção como essa vazada, como exemplo aqui. Beleza? Então, isso é um processo de trefilação de tubos. A produção econômica ela é alta. Você tem que ter empresas especializadas no setor para fazer esse processo. O equipamento que você precisa é alto, o investimento é alto. Então, você precisa de fieiras, matrizes, tá, para redução da seção. As aplicações, geralmente, você obtém perfis tubulares metálicos ou seções circulares reduzidas, né? A matéria-prima utilizada, você utiliza, por exemplo, chapas de seção tubular ou tubos, né? E a descrição do processo é esse como eu mostrei aqui para a gente. Okay? As peças que a gente utiliza na produção, por exemplo, você pode obter tipos de peça desse calão aqui, tá? Ou você pode usar peças como essa para produzir tubos como esses daqui. Ok? O maquinário utilizado, basicamente, é esse aqui, ó. Você tem uma estrutura central, que é passado uma quantidade de material aço tubular, por exemplo, e aí você tem o estiramento do material, formando a tubulação que você deseja. O próximo agora seria processo, né? Seria o curvamento de tubos. As características principais aqui: o curvamento de tubos metálicos é uma atividade comum na indústria de todo mundo, muito utilizado. O tubo pode ser curvado por diferentes processos, tá? Como de compressão, curvamento de rolo, por rolos, né? Ou curvamento por indução. Só que aqui a gente vai falar sobre curvamento por rolo e matriz rotativa. A aplicação do curvamento de tubo seria a obtenção de estruturas tubulares para móveis, por exemplo, tá? Cadeira, sofá, etc. Uma aplicação seria esse exemplo de tubo aqui. Balaústre e colunas para ônibus é muito utilizado, tá? Estruturas para construção civil, poste de iluminação, luminárias e peças para embarcações. A matéria-prima utilizada geralmente é aço carbono ou aço liga, além de alumínio, dentro de algumas seções circulares, por exemplo, 1/4 de polegada, 6 polegadas, né? E esses são os produtos que são obtidos, certo? Como que é o processo? Então, geralmente, você tem uma chapa como essa aqui, existem 3 polias aqui, 1, 2, 3. As 2 primeiras polias são fixas, e essa segunda polia, ela é móvel, ela vai de cima para baixo. Você coloca um tubo metálico que se encaixa nessa polia, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa linha. E aí, conforme você aperta para cima essa polia, ela esmaga a tubulação e faz com que ela fique curva, como essa daqui. Depois que a tubulação foi curvada, você tira essa polia para baixo e a tubulação é tirada. E aí ela vai ficar no formato circular, desse jeito. Ok? Então esse é um tipo de ferramental para curvamento de tubos por rolos. O outro tipo é por matriz rotativa. Nesse caso, você tem aqui uma chapa, existe um mordente, que é essa partezinha aqui, existe uma matriz, que ela é curvada. Existe uma guia, que ela é separada do mordente, e ela tem a capacidade de se deslocar
fazendo uma curva para baixo aqui. Então, conforme eu venho com o meu tubo, coloco a tubulação aqui, ó, e vou girar essa guia para baixo. Conforme ela faz isso, essa parte fica fixa e o tubo ele é curvado de acordo com essa curva da matriz, como é feito aqui, ó. Então ele foi curvado e a curva foi feita aqui, ó. Quando você faz uma curva numa tubulação, você tem duas partes. A primeira, a parte de dentro, que é a parte que foi comprimida, ela vai ter um certo raio, e a parte de fora, que foi tracionada, também vai ter uma curvatura. Então essa curvatura aqui tem um raio diferenciado. Geralmente o raio que você obtém aqui nessa curvatura é 4 vezes o diâmetro da tubulação que você tem. Se for diferente disso, geralmente acontece um rasgo aqui na parte de tração, você perde a tubulação. Então essa seria a parte de tubulações. Agora a gente vem à estamparia de corte. Geralmente para estamparia de corte, aqui está errado, tá? Estamparia de corte aqui, corte simples, a gente usa uma prensa que é uma guilhotina. Nesse caso, a produção econômica utilizada para esse tipo de processo, ela serve tanto para produções baixas, altas ou muito altas. Vai depender do tipo de produção que você quer. O equipamento que você precisa aqui, o investimento é bem mais baixo em relação à sinterização, por exemplo, que era bem mais exigido investimento muito mais alto, né? O ferramental aqui, investimento é baixo a médio, né? Vai precisar de um punção, por exemplo, para corte. E a aplicação, você vai cortar as finas e grossas. Vai depender do tipo de metal que você está empregando. A matéria-prima utilizada, basicamente corta todos os metais, né? Na forma de chapa fina e chapa grossa. E como que é o processo? Então, você tem uma máquina que tem uma guilhotina, que está indicada aqui. Essa guilhotina tem um punção, como esse. Olhando ele em uma lupa, esse punção ele vai ter uma certa fiação aqui, que vai permitir que ele corte uma chapa como essa. A chapa ela vai ser apoiada numa base, e nessa base você tem um batente que vai limitar o movimento da chapa conforme o punção cai sobre a mesma, né? Ok? Então esse é o processo de estamparia de corte, certo? Estamparia de corte. Aqui a gente tem algumas aplicações. Então você tem um corte de uma chapa, por exemplo, aquelas chapas que são colocadas atrás dos computadores, certo? Você pode fazer perfurações numa chapa, por exemplo, através desse tipo de processo. Essas são as máquinas que são utilizadas no processo de estamparia de corte. Agora é a perfuração. O processo de perfuração, a produção econômica dela pode ser utilizada no nível mais baixo, médio ou alto. Vai depender do tipo de automação da sua prensa. Você usa para isso prensas hidráulicas também. O ferramental que é investido aí nesse caso pode ser de baixo a médio, né? Você vai precisar de um punção e uma prensa hidráulica para fazer isso. Algumas aplicações, a aplicação que você usa é perfuração de chapas finas e grossas, né? Mas vai depender do tipo de espessura que você vai cortar o material. O material que pode ser cortado, praticamente todos os metais, chapas finas e grossas também. Aqui, por exemplo, a gente vê algumas aplicações, né? Então, uma chapa feita com uma perfuração diferente, uma geometria diferente para cada tipo de chapa aqui. Então, o processo, nesse caso, ele é intermitente, então, ele perfura, para. Então, isso aqui é intermitente. Você desloca um punção verticalmente, de cima para baixo,
tá? E a geometria você escolhe do punção e ele vai cortar a chapa de acordo com a geometria que você tem, que você escolheu, ok? Então aqui você está vendo vários tipos de geometria diferentes no corte da chapa. Esse é o tipo de prensa que você utiliza para obter esse tipo de corte nas chapas, tá? Exemplo, aplicação, ralos que são utilizados nos boxes que a gente utiliza onde toma banho, né? É exemplo de chapas cortadas. Esse é o maquinário. Dobramento de chapa agora. O dobramento de chapa é também conhecido como conformação mecânica. A produção econômica dele geralmente é baixa, média e alta. Você pode, ou altíssima, você pode utilizar nesses diversos tipos de produção econômica. O equipamento que você utiliza, o investimento pode ser de médio, baixo ou alto também. O ferramental também de baixo a médio. Aplicações, você vai usar chapas metálicas, né, viradas com diferentes formatos e tamanhos para componentes estruturais. Então você vai usar esse dobramento de chapa em várias áreas da indústria, como ferroviária, refrigeração, naval, tá? etc. E ela pode também cortar chapas finas e grossas, dependendo da sua aplicação. Então, como que é o processo? Então, aqui você tem um punção, como esse aqui, tá? E você vai ter aqui, nesse punção, um determinado ângulo para que seja forçado sobre uma chapa. Então, tem a chapa aqui, e ela é descansada sobre uma determinada matriz que tem um certo ângulo, certo? Esse raio interno aqui da matriz. Aí ela é forçada sobre isso, e quando ela é forçada, ela cria o formato que você está buscando. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui o raio interno da matriz, e essa parte aqui, ó, raio interno. Tenho a minha chapa, que foi deformada, e aqui o punção, que tem um certo ângulo. Isso é feita uma força sobre isso, sobre a matriz, e ele forma a sua chapa deformada. Aqui o processo de fabricação, né, em que a pessoa está controlando isso. E aqui o processo final, né, com que é feito. Ok? Agora a conformação de chapas em estampagem. A produção aqui econômica ela vai de alta a altíssima. Os equipamentos utilizados, o investimento é de médio, se for prensa manual, alto a altíssimo se for prensa hidráulica ou automática. O ferramental que você usa é alto a altíssimo, tá? As aplicações, você pode fabricar desde luminária, por exemplo, tá? Até latas de bebidas. Beleza? Bandejas, tá? Por exemplo, aqui, esse tipo de bandeja utilizado na parte de cozimento de alimentos. Ou você vai fabricar a parte do cockpit da aeronave, né? Como vocês estão vendo aqui. Como que é a descrição do processo? Então, o processo, você submete uma chapa metálica, aqui, por exemplo, uma chapa, a uma deformação mecânica. Então a chapa ela é cortada na geometria adequada, então vocês estão vendo que ela tem um limite aqui, ó. Então a geometria adequada dela é desse tamanho aqui. Ela é apoiada sobre essa matriz, tá? Que seria a fêmea. E tem uma prensa chapa que pressiona ela para que ela não escorregue, né? Que ela fique fixa. E aí um punção, ele vem e se desloca de cima para baixo, deformando a chapa por estiramento. E aí você tem o formato desejado. Então aqui, ó, você tem as etapas até a formação do seu produto final. O forjamento. O forjamento ele é um grupo de processo de conformação mecânica, né, que consiste no esforço de compressão com um punção, tá, ou um martelo sobre um corpo metálico. Como aqui que a gente está vendo, ó,
corpo metálico, um martelo, você faz várias forças sobre ele e deformando o componente aí até a geometria final. Aqui, praticamente, em relação à matéria-prima, todos os metais você pode usar o forjamento. E as aplicações que você tem, por exemplo, é que assim, as aplicações elas foram definidas especificamente em processos específicos. Então você tem forjamento como um processo geral e dependendo do tipo de forjamento você cria outros, tipo cunhagem, extrusão, encalcamento, etc. Certo? Exemplos de peças feitas por forjamento, esse daqui, por exemplo. Isso aqui é uma biela utilizada em veículos automotivos, né? Então ele foi feito por forjamento. A cunhagem agora. A cunhagem ela é um processo de forjamento também específico, feito com uma matriz aberta ou fechada. E aí você submete um material metálico, que pode ser aquecido ou não, com punção, se submete a um punção gravado, certo? E aí você obtém a fabricação, por exemplo, de medalhas e moedas. Vamos um exemplo aqui, ó. Então você tem um punção, você vai fazer essa gravação aqui, ó, da moeda, ela é submetida à pressão aqui, aí é aberto a punção e é gerada a sua moeda. Então esse é o tipo de processo de fabricação cunhagem. Antigamente você tinha esse tipo de equipamento aqui, que era a cunha, né? Você girava isso daqui e aí por pressão ele fazia a gravação da moeda, ok? O recalque. O recalque também é um processo de forjamento. Você submete o material metálico, aquecido ou não, à ação de um punção também. Geralmente você faz fabricação de parafuso, de pino e de rebite. Rebite é muito utilizado em ônibus, né, nos pisos de ônibus. Então aqui, por exemplo, ó, você tem um punção, você tem o pino. Essa parte do pino vai ser sofrida uma pressão que vai ficar no formato que está indicado aqui, ó, nesse formato aqui, ó, arredondado. E aí vai formar a cabeça do pino. Ok? Então, geralmente, cabeça de parafuso, cabeça de rebite, como isso aqui, ó, você usa o processo de recalque. E a furação. A furação é um processo de forjamento também, tá? Consiste em submissão de um material metálico, aquecido ou não, à ação de um punção com o formato desejado para o furo. Então, esse aqui é um exemplo. Ó. Você tem uma peça metálica, você tem o punção, ele tem um determinado objeto, um determinado punção aqui, com uma geometria fixa, né? Aí você faz uma força aqui, e aí você tem o objeto perfurado, ok? Então esse é o processo de furação. Onde eu utilizo isso aqui, né? Principalmente na fabricação de buchas, né? E espaçadores para ferramentas. O maquinário aí, tá? Maquinário pesado. Então, esse aqui eram os nossos processos de fabricação utilizando metais. A gente vai finalizar por aqui. Toda essa aula foi tirada de 2 livros aqui, tá? Material e Design, Arte, Ciência e Seleção de Materiais, Design de Produto. Ok? E o outro, Introdução aos Materiais e Processos para Designers. Esses 2 livros aqui são as referências bibliográficas para essa aula. Ok? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.